Seja muito bem-vindo ao nosso desjejum aqui no Momento da Saúde. Todos os dias a gente prepara uma mesa esperando você. Ah, pastor, não fala isso. Eu nunca posso ir deliciar essas frutas sobre a mesa. Bom, é verdade que você não pode vir, mas aqui você vai ter conhecimento que vai ajudar você na sua caminhada com Deus, especialmente no seu cuidado com a saúde. Tá bem? Estamos recebendo essa semana mais uma vez a doutora Aline Mafra, que é nutricionista especializada em nutrição clínica e estética. Tudo bem, doutora Tudo Aline? bem, Bom ter você de volta no programa, viu? eu que agradeço. Bom, você pode acompanhá-la nas redes sociais aí no Instagram, @alinearaújo.nutri. Aline com Y, tá bem? E você pode mandar suas perguntas também para ela, que ela está à disposição para nos ajudar respondendo. Ontem nós começamos a semana falando sobre os bons alimentos. E se tem uma coisa boa para a saúde, é a tal da água, né? E hoje ela vai falar para a gente sobre hidratação. Doutor, o que acontece com o nosso intestino quando não se ingere água? Bom, a gente falou então dos alimentos que são benéficos ao intestino, os maléficos, e ali nos benéficos a gente trouxe as fibras, né, que vão fazer o nosso bolo fecal aumentar de tamanho. E essas fibras, elas resgatam muita água. Então, se eu tenho um grande consumo de fibra e não coloco hidratação, eu vou ressecar mais ainda as fezes. Então, a gente vai ter aí um efeito contrário do que a gente gostaria. A água também, ela vai ajudar a levar ali o bolo alimentar e também vai lubrificar a parede do meu intestino. As fezes, elas ficam armazenadas lá no intestino grosso para depois serem evacuadas, né? E esse intestino grosso, ele faz a absorção dessa água. Então, se chega lá no intestino grosso, a gente não tem água adequada, essa hidratação, essas fezes vão ressecar de qualquer forma. Então, a água, ela é extremamente necessária, falando de saúde intestinal. Só que a gente sabe de todas as outras funções da água, né? Um dos remédios naturais que Deus deixou pra gente, além de melhorar a pele, auxiliar no processo de detoxificação, quem tem retenção de líquidos vai precisar de hidratação, então é extremamente importante a gente estar consumindo água de forma regular. E com a quantidade ideal, né? Quanto de água nós deveríamos nos habituar a ingerir por dia? A gente tem um cálculo padrão, hoje outros estudos até já trazem cálculos diferenciados, mas que o pessoal de casa consiga calcular aí uma média ideal. A gente faz 35 ml por quilo de peso. 35 por quilo. Isso, Eu então tenho 70 quilos, por exemplo. a gente vai fazer o cálculo, né? Ok, Eu que os tenho 2 litros. 53 quilos, eu faço 35 vezes 53, eu vou ter uma média ali de 1,8 litro, 1,9 litro de água por dia. Ok. Dica, né? Porque às vezes a gente se perde aí na quantidade de cálculo do copo, né? Então não sei, da hora que eu acordei até a hora que fui dormir, eu já esqueci a quantidade de copo. Então é ideal a gente ter o quê? Uma garrafa de água. Então tenho com você uma garrafinha de água de 1 litro, porque se eu sei que a minha quantidade ideal é ali de 1,9 litro, 2 litros, eu tomo uma no período da manhã e uma no período da tarde. Entendi. Importante não consumir muita água no período noturno, principalmente aquelas pessoas que levantam muito para urinar à noite, que daí pode interferir também no nosso sono. E também evitar na hora das refeições, né? Também o processo de digestão, ele dificulta um pouco quando a gente ingere muitos líquidos, né? Então a gente tem uma quantidade média aí no máximo de 80 ml para a gente conseguir tomar junto com a refeição, mas se conseguir não tomar, melhor, a gente vai ter uma digestão mais facilitada. E eu trouxe aqui, falando de hidratação, a gente precisa entender também que muitas pessoas, principalmente mulheres no processo de emagrecimento, utilizam chás diuréticos. E os chás diuréticos, eles fazem a gente eliminar a água mais rápido do nosso organismo. Sim. Isso pode ressecar as fezes também. Então, quando a gente fala de hidratação, é água. Alguns chás podem entrar aí no processo de hidratação e eu trouxe uma combinação legal aqui. Eu posso usar individualmente, mas eu posso usar os três juntos, que é o chá de funcho, o chá de hortelã e o chá de gengibre também, tá? Eu posso fazer uma combinação desses três, ali no máximo 500 ml de água, um raminho de hortelã, uma colherzinha de chá de funcho e também
uma colherzinha de café de gengibre ralado ou 2 rodelinhas. Coloco essa água para ferver, coloco a hortelã e o gengibre, desligo em 3 minutinhos, boto o funcho, tampo e depois eu coo e posso beber ali durante 3 vezes ao dia esses 500 ml. Vai ajudar também na hidratação e ajuda bastante na inflamação do intestino, para quem está ali vivendo um processo de desbiose, e também ajuda a diminuir os gases, aquela distensão que a gente sente no abdômen. Olha aí, que dica interessante, né? Pegou aí? Vamos então fazer esses chás aí que vão nos ajudar. Só você voltar se quiser e rever tudo que você precisa rever aí para você ter aí esse cuidado. Doutora Aline, muito obrigado por essa orientação de hoje, né? Questão da água, a quantidade, etc. Ela volta amanhã para a gente começar a falar um pouquinho sobre alimentos probióticos. Esse é o tema de amanhã. Vamos agora com os nossos pastores no quadro Oração Intercessora. Olá, bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos então a essa terça-feira com mais um momento especial de oração e intercessão. E nós temos aqui todos os dias, nós recebemos aqui na nossa timeline, para você que aparece aí no seu YouTube, né? Alguns estão assistindo pelo Facebook, pelas outras redes sociais, aparece para você ali o chat onde você pode colocar o seu pedido, tá, de oração. Então, nós vamos estar lendo aqui o de algumas pessoas, mas tenha certeza de que Deus estará ouvindo cada um de vocês que escreveu, que colocou ali, talvez com lágrimas, o seu pedido e a sua intercessão. E eu tenho aqui o pedido do Laércio Silva. Ele diz o seguinte: bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Ótimo dia para todos. Eu peço oração por mim, para que eu me entregue a Cristo. E peço oração por minha família, em especial para minha mãe, que está com 82 anos. Laércio, tenha certeza, querido, que Deus ouve a oração desse filho aí pela sua mãezinha. E amigo, você deseja estar mais perto de Deus? Eu vou te fazer um convite. Quer lugar melhor para você encontrar Deus que na casa de Deus? Vai na casa de Deus, meu filho. Lá você vai ouvir a palavra dele. Você vai ouvir a mensagem dele para que você possa ter uma vida completa de bênçãos ao lado do Senhor. Nós temos aqui também a Maria Aparecida. Ela dá um bom dia ao Espírito Santo. Também, Maria, que Deus abençoe você. Um bom dia para você, para sua família, para os seus amigos. Que Deus possa inspirar a sua vida, porque você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Quer andar melhor, com melhor companhia que o Espírito Santo? Não tem, Maria. Então, você deu um bom dia para o Espírito Santo, eu também dou um bom dia para o Espírito Santo e um bom dia para você, minha querida. Tenho aqui também a Maria Nascimento de Souza. Bom dia, eu peço oração pela minha saúde. Eu estou com gastrite crônica e eu sinto muita dor, dor contínua. Orem por mim. Maria, nós estaremos orando por você, querida, mas também eu vou dizer para você, procura ali um médico, vai a algum posto de saúde, algum hospital. É sempre importante nós lembrarmos que temos a cura espiritual, mas também Deus estipulou ali pessoas, né, como médicos para cuidar da saúde das pessoas, mostrar alguns alimentos que a gente precisa deixar de lado, alguns alimentos que a gente tem que consumir melhor, para que a gente possa ter uma saúde integral. Então, querida, recomendo você também procure ajuda de especialista e nós vamos estar orando por você para que essa gastrite ela pare de incomodar você. Eu tenho certeza que tira a concentração de tantas outras coisas na sua vida, até mesmo da gente estudar a palavra de Deus. Então, minha amiga, vou estar orando e intercedendo por você e pela sua família. Então, queridos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus antes de nós termos esse momento de oração e buscarmos aqui inspiração na palavra do Senhor para que nós possamos ser alimentados por ela. No livro de Tiago, no capítulo 5,16, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E olha, Tiago diz aqui que nós devemos de orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados. Vou estar orando por cada um de vocês que pediu a cura. E neste momento, aqueles que puderem, eu peço, coloque-se de joelhos junto comigo para nós intercedermos, orarmos ao Senhor, tanto em agradecimento como em súplicas por aqueles que precisam aí da ajuda do Senhor. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo cuidado,
pelas bênçãos recebidas e tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Aqui, Senhor Deus, nós recebemos mais alguns pedidos, mas o Senhor sabe de quantos deles muitas vezes não foram nem escritos, mas o Senhor sabe que está no coração dos teus filhos. Mas tem filhos teus, Senhor Deus, que estão com o coração doído ou passando por alguma adversidade, algum problema muito grande e tiveram a coragem e o desejo, Senhor Deus, de expor essa situação aqui, na nossa timeline. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, por essas pessoas, que o Senhor esteja na causa delas, que o Senhor cure aqueles que precisam ser curados, que o Senhor ajude, direcione aqueles que precisam ser direcionados, quem sabe a buscar um médico, quem sabe ir à tua casa para buscar o médico dos médicos, que é o teu filho. Nos ajude, Senhor Deus, a servirmos ao nosso próximo, a cuidar do nosso próximo. E aqui, Senhor Deus, com todos esses pedidos que chegaram para nós nessa terça-feira. Abençoe a cada um dos teus filhos, cuide da casa deles, da caminhada de cada um e da sua situação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Chegamos agora ao momento de podermos juntos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida, né? Chegamos ao nosso penúltimo tema da nossa série, Maravilhoso Jesus. E hoje vamos estudar sobre Jesus no lugar santíssimo. Lugar santíssimo do santuário celestial. Mas antes de avançarmos com o nosso estudo, como é o nosso hábito aqui, queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos e podermos estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito possa nos guiar agora e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que separou esse tempo para ouvir a Tua Palavra. Que eles sejam também abençoados por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo de hoje. Vimos em lições anteriores que o santuário terrestre foi construído por Moisés, segundo o modelo que lhe foi mostrado, que era a figura do santuário celestial. E tudo aquilo que acontecia nesse santuário aqui na terra apontava para aquilo que aconteceria no ministério de Cristo lá no céu. Então, assim como uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santuário terrestre para fazer expiação pelo povo de Israel, Cristo entraria no Santo dos Santos para iniciar uma obra de juízo e, quando concluí-la, voltará à terra. Então, hoje, nós vamos estudar sobre esse tema do ministério de Cristo lá no céu. O autor de Hebreus, já falando desse ministério, assim escreveu: estando tudo preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. O autor de Hebreus, que nós queremos ser Paulo, ele está afirmando justamente aquilo que foi ensinado através do tabernáculo mosaico. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava em cena. O sacerdote entrava todo dia no santuário para fazer a expiação pelo pecado do povo, mas o sumo sacerdote uma vez por ano. Esta era uma cerimônia muito solene em Israel. Ela acontecia num dia marcado, que era um feriado nacional, era no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, e naquele dia o sumo sacerdote fazia a purificação, a expiação pelos pecados que haviam sido acumulados no santuário ao longo daquele ano. Assim como o sacerdote atuava diariamente, isso prefigurava o ministério de Cristo como nosso sacerdote, como advogado, como nós vimos ontem, o sumo sacerdote atuava uma vez por ano num papel de juiz. Isso quer dizer que em algum momento Jesus deixaria de ser sacerdote para se tornar sumo sacerdote. Deixaria de ser apenas advogado para ser também juiz. E é isso que nós vamos entender melhor hoje. Então venha comigo e vamos olhar para alguns textos da Bíblia. Os sacrifícios diários que reconciliavam o pecador com Deus, eles culminavam no que nós chamamos de
dia da expiação, o Yom Kippur, o dia da purificação, quando então o santuário era purificado. Levíticos 16 fala desse dia. No verso 16 nós lemos assim: assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles, no meio das suas impurezas. Então, Levítico 16 começa a falar a respeito desse processo do dia da expiação. Como eu já disse para vocês, e o texto aqui vai provar, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, e sereis purificados perante o Senhor. Era um dia de purificação, era um dia também de juízo, era um feriado nacional. Todos os israelitas deveriam estar em contrição. Enquanto o sumo sacerdote ministrava lá, entrando dentro do santuário, no 2º compartimento, que era o Santíssimo, o povo deveria estar em reverência, em oração, para que os seus pecados fossem perdoados de todo aquele ano que havia se passado. Agora, é uma cerimônia bem interessante que acontecia. Levíticos 16, 5 a 10, depois verso 22, informa como ela funcionava. Primeiro, eles traziam à presença do sumo sacerdote 2 bodes. E ali o sumo sacerdote deveria lançar a sorte sobre esses 2 bodes. Um seria para o Senhor e outro para Azazel. Esse bode que caía a sorte para o Senhor, ele era sacrificado. O sumo sacerdote tomava o sangue desse bode e começava então a fazer a purificação do santuário com esse sangue. Já o 2º bode, chamado bode Azazel, recebia esse nome porque eles acreditavam num espírito maligno, num demônio que habitava o deserto, cujo nome era Azazel. Então esse bode vivo era levado para o deserto e lá ele deveria morrer. Mas ele não era levado enquanto não terminava todo o processo de purificação do santuário. E uma vez terminada a obra da expiação, o sumo sacerdote colocava a sua mão na cabeça desse bode e, simbolicamente, os pecados que estavam no santuário eram colocados sobre esse bode e ele deveria ser levado agora para o deserto e lá ele morreria. Se o bode para o Senhor morria, ele, logicamente, apontava para Jesus Cristo, que derramaria seu sangue em nosso lugar. Já o bode vivo apontava para Satanás, que é o originador do pecado. O fato desse bode ser levado para o deserto indica também um momento em que Satanás será aprisionado. E isso está em plena consonância com Apocalipse 20, que declara que quando Jesus voltar, um anjo descerá com uma corrente e vai aprisionar Satanás por 1000 anos, depois do qual, ou dos quais, depois desse período, Satanás será destruído. Então esse bode chamado bode para Azazel, esse bode que vai ser levado para o deserto e morre, ele tipificava Satanás. Alguns querem declarar de que nós ensinamos de que Satanás, de certa forma, expia pecados, porque esse bode participava da expiação. Bom, a gente não ensina isso e um único verso da Bíblia resolve o problema. Em Levítico 16, 20 é ensinado: terminada a expiação, fará então chegar o bode vivo até o sumo sacerdote. Ou seja, o bode vivo só entrava em cena terminada a expiação. Satanás não faz parte da expiação. Ele não tem essa atribuição. Até porque ele é o originador do pecado e vive pecando até hoje. Cristo é o único que pode expiar os nossos pecados. Através de sua morte na cruz do Calvário, ele conquistou o direito de nos dar a chance,
a vida eterna mais uma vez. Assim, meus queridos, eu e você precisamos entender que o trabalho do sumo sacerdote em Israel apontava para o ministério que Jesus um dia exerceria no santuário celestial. Ontem vimos um pouquinho do ministério de Jesus no santo. Mas quando é que ele começaria o seu ministério no Santíssimo? Aqui em Daniel 8,14, nós encontramos esta profecia, uma profecia de tempo e que indicava o momento em que Jesus deveria ser sumo sacerdote. Daniel 8,14 nós lemos, ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. O profeta Daniel está falando de uma purificação do santuário, aquilo que acontecia no dia da expiação. E o profeta está informando que esta purificação do santuário, ela aconteceria transcorridos 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã é uma expressão bíblica para um dia. Lá em Gênesis 1 você comprova isso. Quando Deus criou o mundo, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, etc. Agora, quando chegamos aqui, em Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias. Mas como estamos falando de um período profético, onde cada dia representa um ano, então o santuário seria purificado passados 2.300 anos. Você depois confere na sua Bíblia 2 textos que vão te ajudar a entender esse princípio dia-ano de interpretação profética. Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7. Ou seja, o profeta Daniel está dizendo que passados 2.300 anos, o santuário seria purificado. Ou seja, Jesus deveria então começar o trabalho de sumo sacerdote. Mas quando começou isso? Pois bem, se nós levarmos em conta a profecia de Daniel capítulo 9, lá é ensinado que esse período profético deveria começar passadas os decretos ou promulgados os decretos para restaurar e edificar Jerusalém. Esses decretos para restaurar e edificar Jerusalém foram promulgados pelo rei persa Artaxerxes no ano 457 a.C. Depois você confere em Esdras capítulo 7 e você vai encontrar lá o decreto de Artaxerxes. Se nós contarmos 2.300 anos a partir do ano 457 a.C., data do decreto, nós chegaremos ao ano 1844. Já que o dia da expiação em Israel era um dia fixo, 10º dia do 7º mês, o exercício que precisa ser feito agora é descobrirmos no ano 1844 quando é que caiu o dia judaico da expiação, o 10º dia do 7º mês. E quando nós fazemos a transposição do calendário judaico para o nosso calendário gregoriano, nós chegamos então ao dia 22 do mês de outubro. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus deixa apenas a função sacerdotal para agora acumular também a função sumo sacerdotal. E como sumo sacerdote, ele começa a executar a purificação do santuário, que é o juízo. O povo de Israel entendia muito bem que esse dia era um dia de juízo. É por isso que o autor de Hebreus diz, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Se o santuário na terra passava por uma purificação e ele foi feito conforme o modelo celestial, isso quer dizer que no céu haveria também um tipo de purificação do santuário celestial. Mas no céu não existe pecado, que purificação seria esta? Seria uma purificação dos registros do pecado. Hoje, quando nós pecamos, todo o nosso pecado vai para um registro no santuário. E é esse registro que é apagado
com esse juízo, que começou no dia 22 de outubro de 1844. Isto quer dizer que desde essa data nós estamos vivendo o grande dia da expiação, o dia do juízo, onde todos os nomes estão sendo analisados. A Bíblia informa que esse juízo começa pelos mortos e pela casa de Deus. Depois passaria aos vivos. Pode ser que ele já esteja até nos vivos, nós não sabemos. Mas esse juízo hoje está em andamento. E quando ele concluir, então Jesus voltará à terra para buscar a todos nós. Assim como o sumo sacerdote, quando ele terminava o processo de purificação, saía fora do santuário e abençoava a nação de Israel, Cristo, ao concluir sua obra no santuário celestial, voltará para abençoar também o seu povo. Assim, cada detalhe da profecia foi sendo cumprido. Hebreus 9:24 fala: pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, ou feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus está falando de uma obra sacerdotal, de intercessão que Jesus ainda opera. Mas agora Daniel fala da obra do juízo, da obra sumo sacerdotal. Daniel 7, 9 e 10 diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Que cena extraordinária! Aqui nós temos um momento em que Jesus é levado até o Pai, que é o ancião de dias, e começa o juízo. Os livros foram abertos. Que livros são esses? São os livros que contêm o registro de toda palavra, pensamento ou ato de todo ser humano. É por isso que Jesus declarou de que toda palavra frívola que saísse de nossa boca, dela teríamos que dar contas no dia do juízo. Sim, meus amigos, haverá um juízo. Esse juízo está a hora em andamento. Todos os casos estão sendo analisados e os nomes estão sendo separados para a salvação ou para a perdição. Começou pelos mortos, pode ser que já esteja nos vivos e o nosso nome pode ser passado no santuário e nós precisamos de um advogado. Esse advogado é Cristo, que está hoje à nossa disposição. É por isso que Jesus veio cumprir toda a tipologia do santuário terrestre. E assim como o sumo sacerdote executava juízo, Cristo está executando. Mas em breve, Jesus deixará então o santuário celestial. O livro do Apocalipse contempla esse momento. E no capítulo 15, verso 8 é dito: o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Quando Jesus terminar o juízo, ele deixará o santuário. E quando ele deixa o santuário, uma grande nuvem cobre o santuário. Ninguém mais pode penetrar nele. O trabalho da intercessão e juízo terminaram. Todos os casos foram decididos e agora Jesus volta à terra. Volta à terra para buscar os salvos, buscar aqueles que aceitaram o plano da salvação. Amigos, isso vai acontecer. O que nós estamos estudando hoje será uma realidade. Por isso eu e você precisamos nos preparar, precisamos conhecer mais esse assunto, precisamos nos inteirar de tudo aquilo que está hoje acontecendo no céu. Porque quando o juízo investigativo terminar, o santuário se encherá de fumaça. E assim como acontecia no dia da expiação em Israel, esse evento marcará o fechamento da porta da graça. Mas essa notícia do juízo, ora em andamento,
não deve nos assustar. Pelo contrário, ela deve encher o nosso coração de esperança, porque na Bíblia o juízo é a favor dos santos. E aí, você já tem um advogado para você nesse juízo? Você já aceitou a Cristo como teu Salvador pessoal? Eu queria que você pensasse a respeito disso. Eu queria que você hoje tomasse uma decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Querido amigo, querida amiga, Deus tem planos lindos para todos nós. Deus tem um plano maravilhoso para você. Jesus está nesse momento executando o juízo, mas Ele ainda é advogado. E enquanto Ele permanecer no santuário, há esperança para todos nós. Eu espero que hoje o meu coração e o seu se abram para a pessoa de Jesus e que nós possamos aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ora comigo. Pai Celeste, louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Queremos abrir o nosso coração mais uma vez para que o Senhor entre e faça morada. Obrigado, Senhor, porque o juízo está em andamento e Ele é a favor dos santos. Muito obrigado também porque nós ainda temos o advogado, que é Jesus Cristo, que pode interceder por todos nós e nos conquistar o perdão. Fica conosco, Pai, ao longo desse dia e nos prepare a cada instante para a Tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.